E aí galera, tudo bem com vocês? Oi. Estamos no terceiro episódio da nossa série sobre supercarros dos anos 2000 e hoje a conversa fica séria. Ixi. Porque falar de Porsche 911 não é apenas falar de um carro, é falar de uma ideia que se recusou a morrer, mesmo quando o mundo inteiro dizia que ela estava errada. Motor atrás, 6 cilindros opostos, design que parece não mudar nunca. Nesse vídeo será abordado quem criou a Porsche, como nasceu o 911, de onde vem esse nome tão famoso, quais foram as suas maiores conquistas, seus defeitos clássicos. Vou focar nas versões dos anos 2000. E claro, teremos uma aula de como funcionam as gerações, versões e tipos de carrocerias desse esportivo alemão. Prepare-se, porque poucos carros conseguiram atravessar décadas sem perder a sua identidade. Que merda, hein? Vocês são muito bem-vindos ao canal Saber Inovador. Não se esqueçam de deixarem aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confiram suas inscrições. Comentários sempre são bem-vindos. Sem mais delongas, que desça a vinheta. A história da Porsche começa antes dela existir. Tudo gira em torno de Ferdinand Porsche, o pai, nascido em Stuttgart. Um engenheiro brilhante com 4 cidadanias que, após ter experiência no ramo de projetos, Ferdinand fundou a sua empresa. Inicialmente era um escritório de projetos e consultoria para carros e motores. Chamado de DR Ing HCF Porsche Construct Luftfahrzeug Acho que meu colega que está estudando alemão com certeza conseguiria falar essas palavras. Precisamente. Resumindo, pessoal, é um escritório de projetos para a construção de motores, veículos, aeronaves e embarcações. O cara era um Elon Musk das antigas. Ferdinand trabalhou em projetos para várias marcas europeias, criou carros de corrida, desenvolveu soluções mecânicas avançadas. O cara esteve envolvido na Segunda Guerra Mundial, na produção de tanques avançados, como o VK-4501, o canhão autopropulsado Elefante e o tanque superpesado Panzer 8 Maus, bem como outros sistemas de armas, incluindo a bomba voadora V1. Ele era membro do Partido Nazista. O próprio Adolf o convidou para participar de um dos projetos mais emblemáticos dos automóveis. Ele ajudou a criar o Volkswagen Fusca. Sim, o Fusca. Hitler queria um carro acessível para todos os alemães, o carro mais simples do mundo, criado pelo mesmo homem que daria origem a alguns dos esportivos mais refinados da história do automobilismo. Depois vem Ferry Porsche, o filho, menos político e mais sonhador. Ferry já estava com seu pai quando foi aberto o escritório de projetos e consultoria, em 1931. Na época, Ferry Porsche gerenciava os departamentos de controle de testes, coordenação dos engenheiros de projeto e manutenção de boas relações com clientes. Envolvidos em algumas polêmicas com os franceses, após o término da Segunda Guerra Mundial, pai e filho foram presos. Infelizmente, devido ao alto valor de fiança a ser pago para libertar os dois, apenas Ferry foi solto. Ferdinand, seu pai, ainda ficou preso 20 meses, o que acabou debilitando a sua saúde. Enquanto isso, Ferry retomou os negócios do escritório e logo deu origem aos primeiros projetos oficiais da marca Porsche, os modelos 356 e o 360. Logo, através dos negócios que estava envolvido, Ferry conseguiu o valor da fiança para soltar o seu pai. E ambos foram trabalhar em conjunto para a continuidade dos projetos. E assim nasce a Porsche, como marca. Pequena, quase artesanal, mas com um DNA que misturava engenharia alemã fria com emoção pura ao volante. Décadas depois, nasce o neto, que também ajudou a manter o legado vivo. Ferdinand Alexander Porsche foi designer e contribuiu no desenvolvimento de modelos da marca. Em 1963, Ferdinand Alexander faz um de seus maiores feitos. Ele cria o modelo 911, o modelo de maior sucesso da marca. Apresentado no ano de 63 e incluso na linha de produção em 64, o Porsche 911, tecnicamente falando, não deveria nem ter dado certo. A ideia de colocar o motor atrás do eixo traseiro parecia no mínimo questionável. Para começar, o carro nem se chamava 911. O nome original era Porsche 901. E esse número não era nem algo especial, como data de aniversário de alguém ou o número de uma casa. Era apenas o número sequencial dos projetos, nada demais. É só isso! Mas a Peugeot, de novo a Peugeot, apareceu do nada dizendo algo como
Olha, esse número aí é nosso, hein? Falando sério? Devido a uma patente adquirida, todo modelo de carro que tivesse 3 dígitos e o dígito do meio fosse o 0, era direito da Peugeot. A Porsche educada trocou o 0 pelo número 1 e, sem querer, criou um dos nomes mais famosos da história do automóvel. Mas ainda assim escapuliram algumas unidades, hein? Se eu não me engano, foram 82 unidades que saíram com o nome 901. E então vieram as pistas. O 911 começou a vencer Le Mans, Daytona, Monte Carlo, Targa Florio, e não parava. Vitórias não apenas pela potência, mas pela resistência, pela confiabilidade e pela capacidade de correr forte, por muito tempo. Foram décadas atrás de décadas, e o modelo 911 ainda continuava ali, firme, com várias versões, potências, inovações tecnológicas e novas gerações. E por falar em versões e gerações, vocês sabem como funcionam as identificações dos Porsches 911? Não sei. Antes de entrar na história do 911 dos anos 2000, pega a visão. Tudo começa pela geração do modelo, identificada por códigos numéricos, como 964, 993, 996 ou 997. Esses números são códigos internos da Porsche e não aparecem inscritos no carro. Por exemplo, o 996 representa a geração lançada no fim dos anos 90. Dentro de cada geração, o nome Carreira funciona como a base da família 911, ou seja, um 911 puro. Esse nome vem da lendária corrida Carreira Pan-Americana e representa o ponto de partida da linha. Agora, quando a letra S aparece após o nome Carreira, ela indica uma versão mais potente e refinada. O Carreira S traz motor com maior potência, suspensão mais firme e freios mais robustos. Outro elemento importante na identificação dos 911 é o número 4. Quando presente, ele indica tração integral. Modelos como Carreira 4 ou Carreira 4S distribuem a força do motor para as 4 rodas. Acima do Carreira S surge o GTS, uma versão que ocupa um espaço especial dentro da gama. O 911 GTS combina elementos visuais mais esportivos, ajustes mecânicos mais agressivos e um desempenho que se aproxima dos modelos mais extremos, mas ainda com foco no uso em estrada. Quando o nome Turbo aparece, o 911 entra em outro patamar. Que viagem é essa, velho? Eu tenho um probleminha. O Porsche 911 Turbo é equipado com motores sobrealimentados, tração integral e níveis de desempenho que rivalizam com supercarros exóticos. Já o Turbo S representa o ápice dessa filosofia, com ainda mais potência e equipamentos. E agora, no topo da escala estão as versões da divisão GT, criadas com foco quase total em desempenho na pista. O 911 GT3 é um modelo aspirado, de alta rotação, desenvolvido com forte influência no automobilismo. O GT3 RS leva esse conceito ainda mais longe, com redução extrema de peso, aerodinâmica agressiva e comportamento quase de carro de corrida. E por fim, existe o temido GT2 e sua versão RS. Esses modelos combinam motores turbo com tração traseira, sem qualquer tipo de controle eletrônico, extremamente agressivo. São carros exigentes, rápidos e conhecidos por não perdoar erros. Se o cara bobear e fazer uma merda, perdeu o carro. Além das versões mecânicas, o Porsche 911 também se diferencia pelo tipo de carroceria. O Coupé possui o teto fixo e linhas mais puras. O Cabriolet é a versão conversível, focada na experiência a céu aberto. Já o Targa mantém o clássico arco estrutural, mas com teto removível, um dos elementos mais icônicos da história do modelo. Voltando ao tema do vídeo, quando o 911 entrou nos anos 2000, ele já não precisava provar nada para ninguém, mas resolveu provar para si mesmo. Aí tem pressão. Essa nova fase ficou conhecida como a geração 996, e ela carregava uma responsabilidade enorme, modernizar o 911 sem matar a sua alma. A primeira grande mudança foi invisível para alguns e imperdoável para outros. Pela primeira vez na história, o motor do 911 deixava de ser refrigerado a ar e passava a ser refrigerado a água, mais eficiente, mais moderno, mais controlado e alvo de críticas. E ainda nos anos 2000, a Porsche lançou a geração 997, onde os novos faróis retornaram ao design antigo, olho redondinho, abandonando o formato de gota que era no 996. O 997 compartilha menos de um terço de suas peças com o 996, mas ainda assim são gerações tecnicamente similares. Tudo lembra imediatamente o primeiro 911 dos anos 60. A diferença é que nos anos 2000,
O 911 deixou de ser um esportivo quase artesanal e virou uma máquina lapidada. Ficou mais largo, mais baixo e muito mais plantado no chão. As rodas que no primeiro 911 pareciam delicadas, agora ocupavam arcos generosos, variando entre 17 e 18 polegadas. Seu peso ia de 1.320 a 1.540 kg, dependendo da versão. Os faróis na transição dos anos 90 para os anos 2000 mudaram de expressão, mas depois acabou voltando às origens. Na traseira, as lanternas também tiveram uma modificação considerável, entre a geração 996 e 997. Escapes duplos, ora em posição central, ora divididos um para cada lado, demonstrava que naquela traseira tinha um monstro, coberto por uma tampa metálica. Nas duas gerações, o coração continuava onde sempre esteve, na traseira. O clássico motor 6 cilindros Boxer é o tipo de motor com cilindros contrapostos, onde os pistões se movem horizontalmente, um de frente para o outro, de forma sincronizada, assemelhando-se a boxeadores. Este é um verdadeiro dom. Dependendo da versão, a potência variava de algo em torno de 300 cavalos até números que ultrapassavam 500 cavalos nas versões extremas. O torque partia de 350 Nm e nas versões turbinadas poderia chegar a 620. Suspensão independente nas quatro rodas era um show à parte. Ela conseguia algo raro, deixar o carro firme em altas velocidades, estável em curvas longas e ainda relativamente civilizado no uso diário. A transmissão podia ser manual de 6 marchas, a escolha de quem realmente queria conversar com o carro. Ou automática, Tiptronic, feita para quem queria conforto, praticidade e não sabia tocar o carro com manha, né? Ué. E quando o assunto era desempenho, tanto a geração 996 quanto a 997 não economizava números nem sensações. A aceleração de 0 a 100 km por hora ficava na casa dos 4 segundos ou menos, é claro, e a velocidade máxima ultrapassava facilmente 300 km por hora nas versões turbo. Por dentro, a evolução é ainda mais evidente. O painel continua voltado para o motorista, com os contagiros orgulhosamente posicionados no centro, uma tradição que sobreviveu ao longo do tempo. Os materiais são de alta qualidade, o acabamento é preciso e os bancos oferecem apoio lateral de verdade, sem esquecer do conforto. Acabamento luxuoso, instrumentos bem posicionados, ar-condicionado eficiente, sistema de som decente, coisas que o primeiro 911 jamais se preocupou em oferecer, porque naquela época, o único acessório que importava era o volante. Nos anos 2000, o Porsche 911 provou que dava sim para evoluir sem perder a identidade. Ele mudou por fora, mudou por dentro, mas ainda parecia o 911. Bom, agora é hora de falar sobre os defeitos clássicos. Todo relacionamento tem problemas, e com o Porsche 911 dos anos 2000, ele vem com nota fiscal. Caraca. Vamos começar pelo famoso rolamento IMS. Esse pequeno componente mecânico conseguiu um feito histórico: tirar o sono de milhares de donos de Porsche ao redor do mundo. Era basicamente uma roleta russa alemã. Você ligava o carro e pensava, hoje não, né? Hoje só vou dar um rolê e voltar. A manutenção, aliás, merece um capítulo à parte, porque nada no Porsche 911 é barato. Trocar óleo não era manutenção, é um evento social. Você não pergunta quanto custa, você pergunta quanto dói. Não. Aí vem o problema do espaço interno, que também era uma piada recorrente. Os bancos traseiros existiam apenas para fins filosóficos ou redução de imposto. Burrice. E o melhor de tudo, mesmo com tudo isso, os donos defendem esse carro como se fosse da família. Mas vender? Jamais. Pode parar, Sam. Eles são da família e não se vende a família. Mas foi exatamente ele que garantiu o futuro da Porsche. Salvou financeiramente a empresa, abriu caminho para versões ainda mais extremas e provou que a tradição não precisa ser sinônimo de estagnação. Mais do que os números ou o desempenho, esse 911 deixou um recado claro para o mundo automotivo. É possível evoluir sem apagar o passado. Ele manteve o motor na traseira, manteve os 6 cilindros Boxer, manteve o espírito indomável que sempre separou o 911 de qualquer outro esportivo. E esses são meus desenhos: Porsche 911 geração 996 e Porsche 911 geração 997. Eu fiz a versão carreira, que, como agora todos vocês já sabem, é a versão mais pura do 911, o seu estado natural. Obrigado por assistir até o momento. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confiram as inscrições. Comentários sempre são bem-vindos. Eu estou indo nessa, fiquem com Deus e até breve. Valeu!